Que a gente abre a edição do Jornal Jovem Pan desta terça-feira falando dos candidatos na corrida ao Palácio do Planalto. A Nani Cox tem informações pra gente, chega agora ao vivo. Nani, o dia foi de anúncios de apoios para os concorrentes. Conta pra nós como foram as agendas de Jair Bolsonaro do PL e de Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Boa noite. Boa noite, Lívia. Boa noite a todos que acompanham a Jovem Pan. Olha, o presidente Jair Bolsonaro começou o dia em Brasília. Ele recebeu o governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema, que formalizou o apoio à candidatura dele agora em segundo turno. Bolsonaro agradeceu esse anúncio. É com satisfação que eu recebi a visita do governador Zema. Veio tratar de assuntos de interesse do seu estado. Continuar tratando desses assuntos, como ele falou aqui, do metrô, de BRs. Temos a questão também de Mariana, está bastante avançado. E sempre tiveram um diálogo muito franco. Nada tratado entre nós visava outros interesses, a não ser o futuro, no caso dele, do Estado e nossa parte aqui do Brasil. O Zema tem gosta de grande credibilidade, dado a administração que ele fez. E esse apoio, no meu entender, decisivo, e Minas Gerais, nós vamos ter uma boa diferença para o adversário. Depois, o presidente Jair Bolsonaro veio aqui para São Paulo e se encontrou com o governador Rodrigo Garcia no pavilhão das autoridades aqui no aeroporto de Congonhas. Ele também recebeu esse apoio que Rodrigo Garcia classificou como apoio pessoal e incondicional à candidatura não só de Bolsonaro como de Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo, né, que era rival depois que Rodrigo Garcia ficou em terceiro lugar na corrida eleitoral aqui em São Paulo, numa derrota histórica para o PSDB. Bolsonaro também falou desse apoio de Rodrigo Garcia. Esse apoio do Rodrigo é muito bem-vindo, agradeço do coração a ele. Ele já tinha, né, um amigo, agora vai ter um melhor amigo ainda para propostas que ele porventura queira sugerir ao nosso governo. Porque um governo é uma pessoa só, são várias pessoas, e o Rodrigo, pela sua experiência, pelo seu passado, e mais do que isso, pelo futuro, já que é um jovem perto de mim, nós aqui trabalharemos juntos, não só até o dia 30 de outubro, bem como depois do dia 30 de outubro também. Muito obrigado, Rodrigo. Um abraço a todos paulistas e paulistanas. Depois ele se encontrou com lideranças religiosas e agora participa de um culto aqui na capital paulista. Quem também se encontrou com personalidades e autoridades religiosas foi o ex-presidente Lula, o rival de Bolsonaro nessa disputa. Ele recebeu lá no comitê de campanha o Frei Davi e frades franciscanos por ocasião do Dia de São Francisco de Assis, que é celebrado hoje. Mais cedo ele recebeu o apoio do PDT e depois de Ciro Gomes, candidato do partido também na corrida eleitoral. Lula também confirmou que deve receber filiados ao PSD, um partido que aqui em São Paulo está com Tarcísio de Freitas. A decisão das pessoas votarem no segundo turno é uma coisa totalmente livre para cada partido político. Nós estamos num processo de conversação com outras forças políticas. Nós estamos conversando com outros partidos políticos. Hoje o PDT declarou apoio à nossa candidatura. O PSD do Kassab, quinta-feira eu vou receber o grupo de senadores que vem comunicar o apoio. Nunca tive relação com o atual governador de São Paulo. Não sei se ele já decidiu apoiar o meu adversário. Se ele decidiu apoiar o adversário, se ele decidiu apoiar o Bolsonaro, é uma decisão livre dele e soberana dele. Nós vamos ganhar do Bolsonaro com o apoio dele aqui em São Paulo. Lula também falou do antipetismo e disse que o partido PT sempre chegou ao segundo turno na corrida eleitoral para a presidência. O antipetismo é que com apenas 9 anos de existência, o PT foi para o segundo turno e foi o segundo colocado. Em 94, nós fomos para o segundo turno, outra vez o segundo colocado.
E nós não fomos para o segundo turno porque o Fernando Henrique Cardoso ganhou no primeiro turno, mas o PT foi o segundo partido em 94, o segundo partido em 98, o primeiro em 2002, o primeiro em 2006, o primeiro em 2010, o primeiro em 2014, o segundo em 2018, quando eu estava na Polícia Federal e o Haddad foi candidato, e vamos ser o primeiro agora. Olha, nesta quarta-feira, Lula pode receber a candidata do MDB, Simone Tebet, que ficou em terceiro lugar na corrida eleitoral à presidência. Lívia. Nani Cox, bom trabalho e até já. É só nos acionar com mais informações logo mais. Agora o primeiro giro de opinião aqui no Jornal Jovem Pan. Conosco hoje Miguel Daúde e Rodrigo Constantino. Bem-vindos, boa noite a vocês. Constantino, como sempre, começando de baixo para cima, quero trazer essas composições para você analisar para a gente, dessas alianças, desses apoios ao candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. Alguns já definidos, como a Nani explicou para a gente, o do PDT principalmente, mas embora o PDT tenha feito um apoio ostensivo à candidatura de Lula, não se deu mesmo em relação a Ciro Gomes, que deu aquele apoio um pouquinho mais envergonhado. Naquela declaração que ele deu, não citou o PT, nem o nome de Lula, mas disse que vai seguir esse apoio que foi dado pelo partido dele. PSD também, embora tenha essa posição neutra em relação a outros estados também, nas discussões estaduais, e agora se aguarda esse apoio do MDB e de Simone Tebet, que tudo indica que também irão no sentido do candidato Lula. O que esses apoios vão representar para a campanha dele na sua visão? Boa noite, Lívia. Boa noite, Daniel, Daúde e audiência. Veja, os apoios dados ao presidente Bolsonaro ou ao ex-presidente Lula tem uma diferença muito grande qualitativa e também de postura. Como você mesmo lembrou, o apoio do PDT, que era evidente, foi tímido e o próprio Ciro Gomes sequer mencionou o nome do Lula. Até porque é constrangedor para ele que há pouquinho tempo atrás estava dizendo que só numa outra encarnação faria campanha para bandido, que o Lula é encantador de serpentes e por aí vai. Já o presidente Bolsonaro recebeu o apoio do Moro, do Deltan Dallagnol, do Romeu Zema e do Rodrigo Garcia, e todos de uma maneira muito forte, contundente, né? Então, é a diferença qualitativa e também de postura. E quanto ao ex-presidente Lula tentar acenar num dia de hoje para cristãos e tudo mais, resta saber como é que ele explica a cartinha que ele recebeu de apoio do ditador da Nicarágua, que é seu companheiro e que ele defende, inclusive, pela permanência no poder, comparando com Angela Merkel, como se fosse um país democrático, e que persegue cristãos lá na ditadura da Nicarágua. Pois é, Miguel Daúde, como você avalia esse dia para a campanha de Jair Bolsonaro? O time dele trabalhou rápido, conseguiu apoios, formalização de apoios dos governadores reeleitos de Minas Gerais e também Rio de Janeiro, e conseguiu o apoio do governador derrotado, Rodrigo Garcia, mas que falou em apoio incondicional. Ele conseguiu mais de 4 milhões de votos. Então, os 3 maiores colégios eleitorais, os comandantes desses 3 estados, apoiando Jair Bolsonaro. Nesse movimento da campanha de Jair Bolsonaro, você acha que de cara Bolsonaro já consegue tirar os 6 milhões de votos a mais que Lula recebeu no primeiro turno? Olha, eu penso que esses apoios são importantíssimos, né? São apoio de governadores, de pessoas que comprometidas com um Brasil melhor, né? É evidente que isso vai depender muito de como o eleitor vai entender esse apoio. Mas, nesse momento, se você me permite, eu gostaria de conversar com quem está nos assistindo, né? Você. Pensa o seguinte: por que tanta gente com passado ilibado, pessoas competentes, como o governador de Minas Gerais, Sérgio Moro, Dallagnol, todas essas pessoas estão apoiando o Bolsonaro? Alguma coisa eles sabem, não são qualquer pessoa, né? Não é um eleitor comum, não é uma pessoa comum, são pessoas que viveram o cenário político do Brasil, pessoas que viveram e têm conhecimento do que ocorreu no governo do PT. Eles sabem, eles investigaram, eles estiveram junto. Estão falando com você, reflita sobre isso. Por que eles estão apoiando o presidente Bolsonaro e não o Lula? Porque é evidente, meus amigos, é evidente que
a formalização de um apoio, ela é importantíssima, mas o mais importante é você, eleitor, entender, né, o gabarito dessas pessoas, o envolvimento dessas pessoas, o passado dessas pessoas que estão apoiando Jair Bolsonaro. E por que eles estão apoiando? Pessoas que mesmo o próprio Zema, o próprio Moro, o próprio Dallagnol, algumas vezes criticaram o presidente Bolsonaro, mas hoje eles estão ao lado do presidente Bolsonaro porque alguma coisa se desenha lá na frente. Então, fica aí o meu recado. Reflita sobre isso, sobre o peso desse apoio, para que você possa dirigir seu voto. Constantino, deixa eu insistir com você essa questão de um eventual apoio do MDB e de Simone Tebet ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Esse posicionamento oficial do partido e da candidata, que logo no domingo, logo após a votação de primeiro turno, disse que já tinha tido a sua decisão, que já tinha tomado a sua decisão, mas queria aguardar a posição do partido. Quais são suas expectativas em relação à posição do MDB? Lembrando que o MDB faz federação com PSDB e com Cidadania. Cidadania também, de uma forma um pouco mais neutra, apoiou a candidatura do candidato Lula, né? O candidato Lula nessas eleições agora em segundo turno. E o PSDB, claro, muito possivelmente vai também seguir essa posição mais neutra de deixar os diretórios e filiados decidirem por si só. Em relação ao MDB, será que a posição vai ser essa também? E Simone Tebet vai seguir em direção em Lula? O que você especula? Lívia, a Simone Tebet provavelmente vai apoiar o Lula, só que isso não garante nenhuma transmissão de votos. Os votos que ela recebeu não pertencem a ela, né? Muita gente votou na Simone Tebet por consciência limpa, porque rejeita os dois polos e queria alguma suposta terceira via, né? Uma vez tirando isso da equação, eles vão ter que escolher ali Lula ou Bolsonaro. E aí não importa que a Simone Tebet, que foi quem recebeu esses votos, está apoiando o Lula. Isso não vai trazer junto com ela o voto dessas pessoas todas. Quanto ao MDB, é um partido fisiológico, é um saco de gatos, né? Veja que o PSDB, que já é ideológico um pouco maior, e é um partido de centro-esquerda, né, social-democrata, o PSDB está dividido e não consegue formalizar apoio. Tanto é que o Rodrigo Garcia, que é neófito no partido, mas já declarou apoio ao Bolsonaro, o Dória voto nulo e por aí vai. O PSDB vai ficar dividido. Eu espero que o mesmo aconteça com o MDB, né? É um partido tipicamente fisiológico, já estava dividido no apoio a Tebet, ou seja, o partido lançou candidatura oficial, mas rachado, internamente sem realmente lutar pela candidatura dela, né? E a mesma coisa vai acontecer no segundo turno agora. Vai ter gente querendo apoiar Bolsonaro, vai ter gente querendo apoiar a volta da roubalheira.